aula de hoje. Então, na primeira aula, nós corrigimos a tarefa sobre os exercícios de indução eletromagnética da apostila. E agora vamos finalizar os exercícios da hora de estudo que tinham ficado a respeito desse conteúdo, finalizando assim a primeira unidade da nossa apostila, volume 12. Tudo bem? Então, nós tínhamos parado no exercício 17 na última aula, que nós resolvemos a hora de estudo. Agora vamos para o exercício 18, tá? Lá na página 39 da apostila. Então, no exercício 18, vocês têm esse enunciado aqui. É um exercício do Enem, tá? E ele tá falando sobre as portas, portas elétricas, né? Quando a gente aperta no botãozinho do interfone para fazer abrir um portão ou uma porta. Como que isso aí funciona, tá? Então, para abrir, um dispositivo para abrir automaticamente uma porta na qual um botão, quando acionado, faz que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica 5 vezes 10 a menos 2 Newton por centímetro. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos abrindo a porta. Então aqui, quando é acionado aquele botãozinho lá do interfone ou, né, para abrir uma porta, por exemplo, a porta lá do colégio, né, a porta de vidro lá da frente, passa uma corrente elétrica aqui dentro desse fio, e quando passa essa corrente elétrica, surge uma força elétrica que puxa essa barra para o lado de cá. Ela vai bater aqui nessa catraca e vai fazer a porta abrir, tá? E depois ela volta devido à ação da força elástica da mola aqui que puxa ela para trás, tá? Então, eles querem saber a intensidade desse campo magnético aqui que está imerso esse fio. Então, primeira coisa que eu fiz, a gente tem que pensar assim, que a força magnética puxa a barra para frente e a força elástica puxa a barra para trás. Então, aqui nesse caso, a força magnética é igual à força elétrica, Força magnética a gente calcula pela fórmula do Bill, B vezes I vezes L. Força elástica a gente calcula pela fórmula K vezes X, tá? Então, o B eu não sei, o I é 6 amperes, que foi dado no exercício, o L é 0,05, porque o exercício deu 5 centímetros, tá? Então, eu estou usando em metro. O K da mola, o exercício também me deu, tá? Que o K aqui é 5 vezes 10 a menos 2 Newton por centímetro. Eu estou usando só o 5 porque eu quero Newton por metro. E o X, a princípio, eu não tinha, que é o tanto que essa barra vai se deslocar. Mas eles me deram a velocidade da barra e quanto tempo ela demora para se mover. Então, eu apliquei aqui na fórmula de velocidade média. Velocidade igual a distância sobre tempo. Para eu isolar a distância aqui, que é o tanto que a barra andou, e é consequentemente o mesmo tanto que a mola esticou, eu passo o tempo para cá multiplicando, Então, velocidade vezes tempo igual a ΔS. A velocidade é 5 metros por segundo, que foi dada no exercício, e o tempo é 6 milissegundos. Mili é dividido por 1000. Então, multiplicando aqui, eu vou ter que a mola se desloca 0,03 metros, tá? Ou 3 centímetros, no caso. Então, eu substituí aqui no lugar do x, tá? Multiplicando 5 por 0,030 dá 0,15. Esse 6 vezes 0,05 dá 0,3, que passou dividindo, E finalizando aqui, eu chego na resposta que o campo magnético vale 0,5 Tesla. Aí vocês marcam x lá, 5 vezes 10 a menos 1, que é o equivalente, tá? Passando para o exercício 19, eles estão falando aqui que tem esse ímã vai descer dentro desse cilindro aqui, só que tem que surgir uma força magnética que empurra ele para cima, tá? E vai gerar uma corrente elétrica aqui embaixo que gira. Eles querem saber qual que é a configuração correta da corrente induzida. Então, aqui pela regra da mão, né? A gente viu lá a lei de Lenz, ela diz que aqui, se o polo norte está descendo, né? O polo norte está descendo aqui para baixo, as linhas de campo magnético reais estão descendo, mas o campo magnético induzido é sempre o contrário do real. Opa, desculpa, saí do slide sem querer. O campo magnético induzido é sempre o contrário do real. Então, o campo magnético induzido está subindo. Aí, apontando o polegar de vocês para cima, vocês vão ver que a mão de vocês gira no sentido aqui da letra A, tá?
girando para esse lado. E as linhas sempre saem do norte, dão a volta e entram no sul. Então, a letra A é a letra correta, tá? Exercício 40 tá falando que você... Desculpa, página 40, o exercício 20 tá falando que vocês têm aqui uma espira de área 0,5 metros quadrados, formando um ângulo de 30 graus com as linhas de campo magnético, e o campo magnético vale 6 Tesla. Eles querem o valor do fluxo. Então, o fluxo é B vezes A vezes cosseno, tá? Só que aqui, ó, o plano da espira forma 30 graus com as linhas de campo magnético. Então, significa que o ângulo entre essas linhas e a reta normal é 60. Então, eu vou ter que usar 60 graus na fórmula. Então, o B é 6, a área é 0,5 e o cosseno de 60 é 1/2. Então, 6 vezes 0,5, 3. 3 vezes 1/2, 1,5. Tá? Então, aqui cheguei na resposta do fluxo magnético. O exercício 21 está perguntando qual que é o princípio de funcionamento de um gerador de energia de uma usina hidrelétrica. Então, na aula de indução magnética, eu falei para vocês, para transformar a energia mecânica das turbinas em energia elétrica, a gente passa pelo fenômeno de indução magnética. Tem ímã lá dentro para fazer essa geração de energia, tá? Essa transformação de energia. Aí, o exercício 22 tem essa imagem aqui. O campo magnético entrando na página, tem uma espira aqui e eles querem saber o sentido da corrente elétrica induzida que vai surgir aqui, tá? Então, se o campo magnético real está entrando na página, o campo magnético induzido está saindo da página, que é sempre o contrário. Apontando o polegar de vocês para fora da página, em direção a vocês, vocês vão ver que os dedos de vocês giram no sentido anti-horário, tá? Então, isso vocês já eliminam a letra A e a letra B. E para eu saber se a força magnética está abrindo a espira ou fechando a espira, vocês vão ver lá, campo magnético real entrando na página e a corrente elétrica formando 90 graus com ele, a força, a palma da mão de vocês vai ficar para dentro, fechando a espira. Então, vai ser a letra D, a correta, tá? No exercício 23, que é o exercício do ITA, vocês têm aqui, ó, né, uma barra sendo movimentada aqui num circuito fechado e isso vai fazer com que gere uma corrente elétrica aqui dentro. Eles querem saber o valor do campo magnético que está imerso aqui, o valor do B, tá? Então, ó, pela primeira fórmula que nós temos lá na apostila, a força eletromotriz pode ser calculada por B vezes L vezes V. Então, o B eu não sei, o L eles deram lá que é 50 centímetros, então 0,5 metros. A velocidade que o fio está se movendo é 2 metros por segundo, então aqui 0,5 vezes 2 dá 1. Então, 1 vezes B, B. Então, eu descobri que o E é igual ao B, tá? Aí, pensando lá na fórmula do Uri, esse E aqui é a tensão, tá? Então, no lugar dele, eu posso substituir o valor do B. Vai ficar B igual a R vezes I. O R é 3 ohm, porque foi dado no exercício esse valor, passou para lá dividindo e descobri que o I, a corrente, é B divididos por 3. E depois, por último, passando para a fórmula de força magnética é a fórmula do Bill, B vezes I vezes L. Então, o valor da força o exercício tinha me dado, 3,75 vezes 10 a menos 3. O valor do B eu não sei, eu repeti ele aqui. O valor do I eu descobri aqui que é B sobre 3, então substituí B sobre 3 no lugar do I. E o L, que é o tamanho do fio, é 0,50, né? 50 centímetros, que é 0,5 metros. Então, esse 3 passa para lá multiplicando, esse 0,5 passa para cá dividindo, e aqui ainda vou ficar com B ao quadrado, vou ter que tirar a raiz da resposta lá do outro lado, mas vou chegar numa resposta final de 0,150 Tesla, tá? Letra D. E o exercício 24 e 25, que são os últimos da página, né, para vocês marcarem a alternativa incorreta a respeito de transformadores. Então, ó, são dispositivos eletromagnéticos que transformam o valor da tensão elétrica alternada aplicada em sua entrada para uma tensão alternada diferente na saída? Sim, o transformador transforma de 220 para 110 ou 110 para 220, né? Eles podem ser usados tanto para aumentar quanto diminuir o valor da tensão? Verdadeiro. Ele consiste em duas bobinas enroladas no mesmo núcleo de ferro? Verdadeiro. Enrolada de um lado e enrolada do outro, mas é o mesmo núcleo de ferro, né? Então, aí a letra D já se mostra incorreta, porque está dizendo que são dois núcleos de ferro, e não, é o mesmo, tá? E nos transformadores com dois enrolamentos, é comum chamá-los de primário e secundário? Sim, primário é o da onde sai a energia e secundário é para onde ela vai, né?
E agora no exercício 25, que é o último, está dizendo que uma máquina de solda elétrica precisa operar com uma corrente de 60 amperes para que haja potência dissipada suficiente para fundir as peças metálicas. Mas para obter esse valor, utiliza-se um transformador que está ligado numa rede elétrica de tensão 220, mas só fornece 30 amperes de corrente. Então, ó, o 220 é a tensão primária e o 30 é a corrente primária, tá? Qual deve ser a razão do número de espiras entre o enrolamento primário e o secundário e qual a tensão de saída? Então, aqui, ó, pensando nas fórmulas de transformadores que nós temos lá na apostila, né? N1 sobre N2 é igual a I2 sobre I1. Então, N1 sobre N2 vai ser igual a 60 sobre 30, porque 60 é a corrente que eu quero, final, e 30 é a corrente inicial que eu tenho. Então, 60 por 30 vai dar 2. Então, a razão entre o número de espiras do enrolamento primário e secundário é 2, tá? Aí, a razão entre as tensões. U1 sobre U2 é igual a N1 sobre N2. Então, a tensão 1 é 220, a tensão 2 é o que eu quero descobrir. E o N1 sobre N2 eu acabei de descobrir aqui que é 2, a razão entre eles. Então, passando o U para lá e o 2 para cá, a gente vai dividir e vai descobrir que a tensão final é 110 volts. Então, vocês vão marcar X na letra A, tá? E assim nós finalizamos os exercícios de indução eletromagnética da apostila, tá bom? Então, como a gente tem 2 aulas hoje, eu preciso que vocês apresentem. A aula 1 era só correção da tarefa, então caso alguém ainda não tivesse feito aquela tarefa, apresenta agora. E a aula 2, vocês apresentam foto desses exercícios aqui das páginas 39 e 40 no grupo, tá bom? Então, até mais!